começa a faltar o emprego, quando começa a faltar uma série de coisas, e mais ainda quando a nossa saúde é afetada, aí não é fácil. Não é fácil para nenhum ser humano, né? Por mais realmente espiritual que nós sejamos, mas nós somos carne. São nesses momentos que nós precisamos revermos a nossa vida realmente assim de fé, a nossa vida de consagração, a nossa vida de obediência a Deus, porque tem momentos que a fé falha, não é brincadeira não, não é isso? Então nós temos que sempre estarmos atentos mesmo. E existem alguns impedimentos à adoração. Um dos impedimentos à adoração é essa questão da culpa. Tu colocou em qual slide? Coloca no 15 aí, por favor, meu filho. É esse aí que é o 15, é? Aquele que tem um desenho, tem um negócio azul aí, então acho que é pronto, só para eu voltar um pouquinho e me situar, obrigado. Então tem vários impedimentos com relação à adoração, mas um dos impedimentos maiores que existem para nós estarmos assim afastados da adoração do Senhor é a culpa. A culpa, ela faz com que você, nós venhamos a estar travados com relação à adoração. Então, se hoje, durante o dia de hoje, durante o dia de ontem, ou algum tempo atrás, você vem carregando alguma culpa no seu interior, é necessário que ainda hoje, neste momento, você possa se apropriar mais e mais da palavra de Deus, quando a palavra diz se, veja só, a conjunção condicional. Se você confessar os seus pecados, isso é, se você concordar com Deus, que aquilo que você está sentindo, mesmo que tenha sido outro, que tenha lhe provocado, que tenha lhe levado a isso, mas se a coisa é dentro de você, e você concorda com Deus e diz: Deus, isso não é bom para mim, isso está me prejudicando, isso dentro de mim não provém de ti. Se você fizer isso e disser para Ele: Pai, me perdoa, Ele diz claramente que Ele vai perdoar, Ele vai limpar e Ele vai purificar você de toda ou qualquer culpa. Que jamais esqueça, Romanos capítulo 8, versículo 1, diz de uma forma muito clara: nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. É preciso estar em Cristo, e para estar em Cristo é preciso nós estarmos sempre revendo a nossa vida interior, a nossa relação com Deus, através de quem? Através dos nossos relacionamentos, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o vizinho, né? Lá no trabalho, enfim. Tudo isso que envolve a nossa relação interpessoal e a nossa relação intrapessoal, ok? Então vamos dar continuidade aí falando um pouco sobre esta questão da culpa. A culpa, ela implica, só revendo um pouco, ela implica em transgressão, falha, acusação, responsabilidade, objeção, vergonha, contrição, remorso, arrependimento, punição, vingança, perdão, reparação e reconciliação e outras coisas mais. A culpa, nós vimos na quarta-feira anterior que ela faz parte da sociedade. É impossível o ser humano não ter esse sentimento de culpa. A culpa, ela está dentro da nossa relação familiar. Quando nós assim exigimos, quando nós disciplinamos, nós estamos fazendo isso impondo em primeiro lugar o quê? A culpa. Você errou. Então quem erra, automaticamente ele vai sentir-se o quê? Culpado por não ter feito daquela forma, por ter agido dessa maneira e assim consecutivamente. Então a culpa é algo que a culpa humanamente falando, nas nossas relações interpessoais e intrapessoal, a culpa é algo que faz parte.
E ela nos ajuda, ela tem uma condição de nos levar à contrição, ao conhecimento de ordem realmente assim pessoal, daquilo que realmente nos conduziu a fazer algo e a culpa vir para dentro de nós, causando remorso. O remorso é algo também que pode ajudar, sim, na reparação da culpa. Aí vem o arrependimento, a punição também, ela faz parte do processo de libertação da culpa. A vingança já é um elemento nocivo, em termos realmente assim de poder estar, o indivíduo que traz em si a questão da culpa, ele pode usar até a própria punição, a própria autopunição, para poder tentar se livrar da culpa. Ela também pode influir no perdão e também pode influir na questão da reparação, que é algo muito importante, que no momento em que a culpa ela conduz o indivíduo ao perdão, automaticamente ela conduz à reparação, isto é, ao indivíduo chegar e conversar com aquela pessoa e tentar reparar o erro que ele cometeu, o problema que ele ocasionou. Então vejam só que todos os elementos que existem dentro da natureza humana, para esse convívio humano, eles são importantíssimos. E todo e qualquer ser humano, independentemente de ser cristão ou não, ele vai sentir tudo isso. Agora, como ele vai administrar, aí é outra questão. Porque a palavra de Deus dá toda a receita para nós estarmos assim administrando a questão realmente da culpa. Vamos lá, Romanos 8, versículo 1, abra sua Bíblia aí, mesmo estando na tela, mas eu quero por favor que você abra sua Bíblia, para nós vermos um detalhe importantíssimo aí. Romanos 8, 1, vejam aí se a tradução de vocês está de acordo com o que está na tela aí. Na íntegra, por favor, mesmo que mude algumas palavras, mas que esteja aí todo esse conteúdo. Eu vou ler e você acompanha na sua Bíblia aí, tá certo? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa parte que está aí em detalhe aí, amarelo aí, tem na sua Bíblia? Infelizmente, não é? Infelizmente, várias traduções omitem esta parte, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí aqui está o detalhe principal. O detalhe principal desse texto não é apenas até ali, olha. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pronto. Aí para aí. Se parar aí, sabe o que dá a entender de uma forma muito clara? Que o crente em Cristo Jesus, ele não pode viver em condenação, e pode. Se não andar segundo o Espírito, andar segundo a carne, o crente vai estar em condenação. O que nós precisamos parar é para poder compreendermos que tipo de condenação é esta. Existe a condenação que nós vamos mostrar aí de uma forma muito clara, a condenação da carne, na carne, e existe a condenação eterna, irmãos. O texto sagrado aí não está falando sobre condenação eterna. Pode um salvo em Jesus Cristo estar vivendo sob condenação? Sim. A palavra condenação nem sempre significa condenação eterna. A condenação de Romanos 8:1, que é esta que nós acabamos de ler, não é a condenação de João 5:24. Olha a condenação de João 5:24, é a condenação eterna. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
esta aí, João 5,24, esta é a condenação eterna. A de Romanos 8,1 é a condenação da carne. E o que significa isso? Mas sim, a condenação de Romanos 8,13, olha só, a relação de Romanos 8,1 com a relação de Romanos 8,13, observem bem, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Olha o detalhe, porque se viverdes segundo a carne, que não é a proposta bíblica, mas deve-se viver segundo o Espírito, mas se o crente viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A palavra de Deus está elevando, conduzindo você, a mim, a estar atento que o seu corpo, o meu corpo, é templo do Espírito Santo. O meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então logo, a sua carne, a minha carne, ela precisa estar sendo guiada, está sendo dominada pela ação do Espírito Santo, não pela ação da própria carne. Porque viver segundo a carne é morrer. E esta morte a gente vai ver direitinho aqui agora. A condenação é na carne, que destrói o corpo, como na ceia do Senhor. Está lembrado o texto bíblico? Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para quê? Para a sua própria condenação. Aí ele explica, olha, versículos 27 e 34. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si mesmo, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Então é necessário, prezados irmãos, e o texto vai muito mais além. O texto ainda diz, é por isso que há entre vocês muitos, ou melhor, alguns que já dormem. O pecado nós precisamos compreender, o pecado na carne, ele vai destruindo a carne, ele vai acabando, mortificando o corpo, ele vai trazendo degeneração, ele vai antecipando a velhice, ele vai trazendo doenças, enfim, ele vai mudando todo o semblante do indivíduo, todo o corpo do indivíduo de um modo geral. Então, quanto mais pecados nós tivermos sem estarmos nos libertando, fica o que ali? A culpa. A culpa fica ali dentro. Se você sabe, a palavra de Deus diz, olha, se você sabe que isto é pecado e você continua fazendo, você está trazendo condenação para o seu corpo. O Espírito, ele foi salvo em Cristo Jesus, ele está selado, ele foi selado pelo próprio Deus, está lá no livro de Efésios, Efésios capítulo 1, o Espírito ele está ali pronto, totalmente selado para voltar para Deus, mas enquanto eu, nós estivermos na carne, nós precisamos o quê? Viver em Espírito, para não estarmos satisfazendo as concupiscências da carne. Aí você vai para Gálatas e aí você vai ver o fruto do Espírito e tudo aquilo que é relacionado aos desejos da carne, que leva ao quê? Que leva à miséria do homem. Olha só. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar nós mesmos, não seríamos condenados.
Se você tiver a cautela, se eu tiver a cautela de estar ponderando os meus pensamentos, de eu estar podendo disciplinar a minha maneira realmente assim de pensar e de agir, então automaticamente que a minha carne ela vai estar mais o quê? Mortificada. Quanto mais mortificada ela tiver, o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus dentro de nós, ele vai atuar com mais liberdade. Logo, ele atuando com mais liberdade, você vai estar buscando cada vez mais priorizar o reino de Deus, priorizar a relação com Deus. E nas suas relações, nas nossas relações interpessoais, nós vamos utilizar a palavra de Deus para ser o mediador entre mim e você. Então, viver em espírito implica em nós estarmos mortificando a carne. E para poder fazer isso, você precisa ter um pouquinho do autoconhecimento. Se permitir, quando a palavra de Deus falar isso, você olhar diante da palavra e dizer, espera aí. Quando a palavra de Deus chegar e disser, né, você lê o texto, então ouvir, o mentiroso é filho do diabo. Aquele que não ama, não procede de Deus. Se você não perdoar os pecados do outro, se você não liberar perdão, automaticamente diz o Senhor, não vou liberar perdão para você. Quantas vezes nós ouvimos isto? Quantas vezes nós lemos isto? E muitas vezes continuamos conservando o sentimento, continuamos conservando as nossas concepções, sem abrir espaço para a palavra realmente agir através da minha, através da tua vida. Então isso tudo está fazendo mal. Quem procede dessa forma, sua carne está cada vez mais sendo condenada, num estado de condenação, não condenação eterna, mas num estado de condenação, de prisão. E isto é prejudicial, em grande parte, até para o desenvolvimento intelectual da pessoa, desenvolvimento profissional, relacionamento conjugal, relacionamento dentro da igreja, em termos realmente assim de trabalhos e tantas coisas mais. Então precisamos parar um pouco para pensar. Olha só, no entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui à igreja de Corinto. Uma igreja que os irmãos sabem muito bem, uma igreja que tinha tudo quanto era dom, mas uma igreja que na carne vivia condenada. Uma igreja que estava acontecendo os mais diversos tipos de pecado. E o pecado, irmão, o pecado, quando ele é concebido, ele vai estar sendo demonstrado, ele vai estar sendo praticado através de quê? Da carne. É a carne que vai estar colocando ele em execução. Então a carne do pastor Hélio, do irmão Manuel, de Vanessa, de Júnior, tudo contaminada. Porque não é assim que a palavra de Deus diz? Pergunta, de onde é que provém todos os maus desígnios? Furto, adultério, mentira, lascívia e tantas outras coisas mais. É da onde? De dentro de mim, de dentro de você. Dentro de você, dentro de mim existe tudo isso. Na sua carne, não é no espírito, é na sua carne, na minha carne. Existe isso, essa predisposição para isso. Então você, para poder não permitir-se
que a carne prevaleça, precisa o quê? Precisa estar permitindo que o que prevaleça em você seja a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, porque o texto está dizendo, no entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Mais uma vez, diga, essa condenação é a condenação da carne. 1 João 3, 19 e 20. Desta forma, saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração, Ele é conhecedor de tudo. E agora, nós precisamos parar para compreender o que significa esta palavra coração aí. Coração aí não é o centro da vida. Coração aí se implica na sua carne, na minha carne, implica nos nossos desejos, nas nossas concepções, implica nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então você não deve, de forma alguma, se permitir ser guiado pela sua própria carne, ser guiado pelo seu coração. Quantas vezes você decidiu alguma coisa, você escolheu alguma coisa, ou então tem escolhido, movido pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pelo seu coração? Está dando certo? Duvido. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo em hipótese alguma. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele não fala nas suas emoções, nos seus sentimentos. O Espírito Santo de Deus, Ele fala da sua razão, na sua consciência. Quer uma prova disso? Jesus Cristo, Ele chega e fala de uma forma muito clara. Vou só parafrasear. Ele chega e diz: vocês dizem que manter um relacionamento com uma mulher casada é adultério. Mas eu vou mais além, ele disse. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. E agora? Está vendo aí? Ele vai lá na consciência, lá no íntimo. Ele não fica na superficialidade dos sentimentos. Sentimentos e emoções é algo superficial. Isto é igual dor de barriga, dá e passa. Hoje você quer, hoje você ama, amanhã você pode odiar. Amor e ódio andam paralelos assim, olha, dentro do ser humano. Então nós precisamos parar um pouco para poder dar essa atenção, mas uma atenção muito clara ao que a palavra de Deus diz. Quando nós perguntamos sempre, você leu a Bíblia, refletiu, meditou durante o dia, a palavra de Deus, você permitiu a palavra de Deus falar para você, e aí você fazer aquela autorreflexão. Irmãos, é muito maravilhoso. Um hino como a menina tocou aqui, esse hino sobre o perdão, né, do HCC. Meu Pai do céu, isso é algo que, se você parar, se nós pararmos para poder refletir nesta letra que é aí, sobre nós, como é que está aqui dentro, Nancildo, aqui dentro, com relação a perdão. Como é que você está, Nancildo? Aí se você levar para o coração, se eu levar para o coração, vai ser tanta autojustificativa que dá agonia. Ninguém vai prestar. Só eu que vou estar certo. Uma coisa sempre eu digo quando nós estamos conversando, né, com relação a essas coisas assim, em termos de perdão, essa coisa toda. Ninguém erra sozinho. E ninguém acerta sozinho. Se na minha relação com a minha esposa como há erros e acertos, não é porque ela errou sozinha, não. Eu também errei com ela ali. Eu participei do erro. De forma direta ou indireta eu participei. Nós sabemos que até a própria omissão, ela é pecado. Na Bíblia, há vários personagens que vivenciaram a culpa, isto é, foram profundamente
afetados por ela. Tem diversos personagens, eu quero citar só 2 aqui. Meu pai, não vai dar tempo não é por causa da hora. Deixa eu pegar só esse primeiro, tá bom? Só esse primeiro. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 6 a 9. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Quem é esse personagem? Paulo. Você já parou para pensar o tanto de culpa que esse homem lá no seu interior, depois que ele se converteu, depois daquele encontro ali, no caminho para Damasco, que aquela grande luz ali se revelou para ele na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aí ele se converteu. Você já parou para pensar que ele continuou o mesmo ser humano? Estou falando aqui dentro da cabeça dele, não foi apagado nenhuma das tragédias que ele fez, crentes e mais crentes que ele mandou encarcerar, que até mesmo ajudou até a matar. E agora o cara tem um encontro com Jesus, e ele viu que tudo aquilo que ele fazia anteriormente, todas as atrocidades que ele cometeu, quantas famílias ele não fez chorar, tudo dentro da cabeça dele. Você já parou para pensar os momentos de angústia, os momentos de agonia, de pavor que este homem não teve? Tudo bem, eu fui salvo em Cristo Jesus, sim, mas as memórias, elas não saem instantaneamente assim não, irmão. A coisa dentro do ser humano é algo progressivo. Por isso que você nasceu, eu nasci ali, aquele pequenininho, e foi se desenvolvendo. As coisas no ser humano é assim. E aí agora, a gente não sabe nesse texto sagrado qual era o espinho na carne de Paulo. A gente não sabe. Ninguém sabe. Os teólogos aí, estudiosos, eles cogitam isso, cogitam aquilo e tudo mais. Mas de repente, o espinho na carne de Paulo, durante esse período, pode ter sido a culpa, o sentimento de culpa, as lembranças que ele teve. Olha só. Por 3 vezes ele disse: roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Eu acho esse texto, essa última parte aí, fantástica, porque ele pede ao Senhor, ele pede para que esse espinho na carne possa ser tirado dele. Deus chega para ele e diz: não vou tirar não, ó. Não vou tirar não. Então tudo isso indica que eram o quê? As lembranças que ele tinha, que perturbava a vida dele. E aí, irmãos, quando ele chega e diz assim, ó, sendo assim, depois que Deus diz isso, sendo assim, de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Em outras palavras, ele estava dizendo: Deus, eu te agradeço porque apesar de eu não merecer, apesar de eu ter sido aquele miserável pecador, matador,
injusto, apesar disso, Senhor Deus, Tu me salvaste, meu Pai. Eu continuo na carne, mas sei que estou liberto, porque Tu repousas sobre mim. E as minhas lembranças vão realmente estar dentro da minha cabeça, mas elas não vão permitir de forma alguma que eu venha a estar me fracassado, a estar realmente saindo dos Teus caminhos e tantas outras coisas mais. Porque, prezados irmãos, nós estamos lidando aí com esse texto, lidando com um homem que só quando você lê ali as cartas do apóstolo Paulo, você fica maravilhado com a sabedoria, você fica maravilhado com o testemunho daquele homem, você fica maravilhado com tudo aquilo, toda aquela experiência que ele passou. Um homem culto, um homem poliglota, falava mais de 3 idiomas aí. Um homem que tinha realmente assim um ímpeto, uma personalidade um pouco dura. E depois que ele recebeu a Cristo, não vai pensar que instantaneamente a coisa mudou, não mudou não. Foi modificando aos poucos. Salmo 32, versículo 3. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se desfinhavam e a minha carne se agitava em angústia. Quem é esse personagem? Opa! Eu acho que mais conhecido do que Paulo, né? Em termos realmente assim de fracasso, em termos de culpa, em termos de pecado. Olha, para agora para poder pensar. Para agora para poder pensar. Davi, na adolescência, em nome do Deus de Israel, ele destrói, né? Com o gigante Golias. A partir dali, pronto, começa realmente a vida de Davi no sentido de uma relação mais íntima com Deus, uma relação de perseguição, mas uma relação de vitória, uma relação onde as batalhas que ele se envolvia ali, Deus estava com ele, e aquele homem passou a viver de uma forma muito intensa em termos de vitórias, em termos de glórias. Sabe o que foi que aconteceu com aquele homem? O poder subiu para a cabeça dele. O poder subiu para a cabeça de Davi. Ele passou a gloriar-se. Sabe o que é que acontece? Quando isso acontece dentro da gente, sabe o que é que acontece? A consciência, ela fica ofuscada, ela fica necrosada. Prova está tão grande de Davi aí, vocês conhecem muito bem a história, que para ele poder chegar a reconhecer que foi ele mesmo ali, aquele homem mau, que mandou pegar a ovelhinha do seu servo, a única que o seu servo tinha. Aí Natan diz: esse homem mau, esse perverso, esse injusto é tu. Foi a partir daí que as escamas caem dos olhos dele. Mas agora já foi. Agora ele já tinha adulterado. Agora ele já tinha matado o marido de Betsabá. E agora? As lembranças ficam machucando aqui dentro, olha. As lembranças, é por isso que pare e pense. Antes de qualquer situação, não reaja, não. Quando você reage, sabe o que significa reagir? É bateu, levou. Reagir é olho por olho, dente por dente. Reagir é isso. Agir é diferente. Agir a gente tem que parar, pensar, planejar direitinho, estudar a situação, observar, para ver o que a gente vai fazer. Quantas situações Deus já poupou você, protegeu você. O irmão Manuel Alves aqui estava dando testemunho,
E ele foi bem claro, ele foi bem verdadeiro, bem honesto, quando ele disse: graças a Deus que eu não estava ali naquele local, porque se eu estivesse naquele local, eu ia até lá, e a coisa não ia ficar boa. Aí algumas pessoas que não têm o conhecimento bíblico, que acham que ser crente é viver andando sem... Aí já fica horrorizado. O quê? Um diácono? É diácono, mas é homem. A velha natureza está aí dentro, como está dentro de mim, como está dentro de cada um de vocês aí. E aí, tenho certeza absoluta que ele tem refletido um pouco sobre essa velha natureza, a cada momento mais, não é? E aí a gente vai avançando, a gente vai refletindo e a gente vai vendo qual é a ação, o passo que a gente tem que dar aqui dentro, ou quantos passos a gente precisa dar para que a gente possa ir domando e permitindo que o Espírito vá domando, disciplinando essa velha natureza. É assim. Tanto a menina quanto o Eric, quando ficam aqui interpretando, tem horas que eu fico dali, eu fico babando, sabe? Que eu fico olhando, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Não entra na minha cabeça. É um negócio que, se eu fosse tentar aprender, eu acho que não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça, de forma alguma. E eu fico assim olhando e digo, meu Deus, que coisa maravilhosa, como é fantástico a inteligência do homem. Mas ela chegou e disse: eu vou agora chegar a interpretar aqui a linguagem de sinais. Foi assim? Foi nada, mas não foi mesmo. Ela teve que ir para a escola, estudar, disponibilizar de tempo, recursos, se submeter a diversas coisas para poder aprender, como você também na sua profissão. Vida cristã, irmãos, não é diferente não. Vida cristã não é para estar, Senhor, tira de mim tudo que não é, mas Deus sabe como eu sou. Não é assim não. Vida cristã é para a gente pegar a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo aí, enquanto mantive meus pecados inconfessos, não confessei os meus pecados, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Quando ele diz meus ossos definhavam, ele está dizendo o seguinte: a minha carne estava em condenação. É isso. Porque aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, é triste esse. É triste porque a palavra de Deus diz: eu não levo em consideração os tempos da ignorância de vocês. Os tempos da ignorância de vocês eu não levo em consideração não. Mas a partir do momento que você recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele leva em consideração tudo. É por isso que ele diz: olha, reflete um pouco, não saia da vossa boca nenhuma palavra fútil, olha os teus pensamentos, olha para onde você está direcionando a sua atenção, olha com quem você está mantendo relacionamentos de amizades. Olha como é que está o teu relacionamento conjugal. Olha como é que está o teu relacionamento comercial. Porque, irmãos, Davi, coitado, e o pior não é nada, sabe o que é? O pior é que, da mesma forma que se eu obedeço ao Senhor, Deus me abençoa, a menina aqui vai ser abençoada, o irmão vai ser abençoado, a igreja vai ser abençoada. Mas da mesma forma, se eu cair, como Davi, mesmo que não seja em adultério, seja em outro tipo de coisa, a minha vida estará sendo prejudicada, a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, a vida da igreja, todo mundo se prejudica. Essa relação a gente precisa estar pensando. Olha o que é que ele diz agora, coisa maravilhosa: confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade,
e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Olha, irmão, que é uma sequência aí, ó. Primeiro há uma confissão. Confessar não é apenas chegar para Deus: ó, Deus, eu fiz. Não, não é isso. Confessar significa dizer para Deus: olha, Deus, o que eu fiz, o que eu pensei, o que está circulando dentro de mim, não faz parte da tua palavra, não provém de ti. Então, Deus, eu estou concordando com a tua palavra que eu estou errado. Esse é o primeiro ponto. De que forma isso tem que acontecer? Como eu acabei de falar, reconhecendo minha iniquidade, reconhecendo, repensando, revendo, e não encobrir as minhas culpas. Como é que a gente encobre as nossas culpas? Você quer ver uma forma muito comum das pessoas estarem cobrindo as suas culpas? É transferindo para o outro. Transferindo para o outro. Aí ele continua: então declarei. O que é? Quando você declara algo, você está fazendo o quê? Quando você declara algo, quando você chega a declarar algo, você está fazendo o quê? Você está dizendo o quê? Você está afirmando o quê? Que aquilo ali que você está falando, você tem consciência plena e absoluta que é aquilo, quando você declara algo. Não é assim? Se você chegar na sua escola, né, na faculdade, eu preciso de uma declaração que eu estudo aqui. Aí a secretária lá, né, vai redigindo: declaro para o desvio dos fins ou a quem interessar possa, que eu e o senhor fulano de tal, é aluno regularmente matriculado nesta faculdade. Então está declarando, está afirmando uma verdade. Exatamente. Se você chegar aqui, você é membro da Igreja Evangélica Batista em Rio Doce, aí você vai precisar de uma declaração lá para o seminário. Um exemplo: você vai fazer um curso lá, você vai precisar do seminário. Aí você é uma pessoa que é membro da igreja, mas não é envolvido na igreja, vem uma vez ou outra e tudo mais. Aí vai pedir uma declaração dessa a mim, ou então o pastor Wellington. A gente vai dar essa declaração? Claro que não vou dar. Lógico e evidente que não. Não é isso? Porque eu não vou, na declaração, vou ter que estar declarando que a pessoa é membro efetivo da igreja e está em plena comunhão com a igreja. Como é que eu posso declarar isso? Se não há esta sequência, essa continuidade nesse relacionamento, não tem como. Então é necessário nós pararmos um pouco ali para poder ver que quando eu declaro algo, eu estou afirmando. Aí olha só, declarei, 2 pontos: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Então ele só vai ter essa consciência, essa certeza do perdão dos pecados, das culpas, a partir do momento que há esta confissão através dessa declaração. É por isso que tem muita gente que não se sente perdoado, porque não cai no processo de ordem bíblica para assim poder estar fazendo. Ok? Eu vou ficar aí neste slide. Quero só apenas colocar esses pontos aí para a gente discutir na próxima semana. Causas da culpa. Tudo na vida tem sua causa. Não existe nada que não tenha uma causa. Tudo na vida tem uma causa. Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, e assim consecutivamente. Causas da culpa. Causas legítimas. Desobediência à palavra de Deus. Isso é uma causa legítima. Existe legitimidade para isso. Pecados não confessados. Conflitos não resolvidos, e o próprio Satanás. Ele age de uma forma tão sorrateira, mas tão perspicaz, tão sutil,
tão maligna, que ele faz o seguinte: ele chega, como ele chegou para Jesus Cristo e disse: olha, se tu me obedeceres, está vendo todo o reino, tudo isso aí é meu, se você se prostrar e me adorar. Se Jesus Cristo tivesse feito isso, tu já paraste para pensar depois a perturbação que ia ser na cabeça de Jesus Cristo? É assim que ele faz. Ele chega para a gente: olha, faz, olha, diz, olha, aí e fica mostrando até as vantagens, fica mostrando as vantagens mesmo. Depois que a pessoa vai e faz a vontade dele, ele próprio começa a perturbar, ele próprio começa a colocar o quê? A culpa na frente. Mas precisava ter feito, mas você... Ele tem demônios a serviço dele, e cada um desses demônios, eles têm missão específica. Ele não pode penetrar aqui dentro, ele não pode nem tocar em mim, nem tocar em você. Mas não esqueça que ele utiliza situações até dentro da própria igreja. Ele utiliza situações dentro da própria família, para poder chegar, encravar a culpa. Porque ele sabe que cravando ali a culpa, o indivíduo ele vai definhando, e cada vez mais, às vezes até dentro, vindo para a igreja, mas tão distante realmente do Pai, e a carne cada vez mais em condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É preciso essa compreensão. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Deus continue nos dando mais e mais da sua orientação, Deus continue iluminando as nossas mentes. E eu peço a você, por favor, como sempre nós temos pedido, reflita. Vida cristã é a reflexão pessoal, vida cristã é uma vida de ordem íntima com Deus. Só você e Deus é que sabe o que está circulando dentro de você, o que precisa realmente assim ser corrigido, o que precisa ser aprimorado, o que precisa ser deixado para trás, o que precisa ser confessado, o que precisa ser declarado. Só você e Deus é que sabe.